Êxodo. A obra de Deus. Parte 1. O livro de Êxodo é mais do que um simples relato histórico, é a poderosa narrativa do nascimento de uma nação escolhida por Deus. Desde a opressão no Egito até a construção do tabernáculo no deserto, Êxodo nos revela que a redenção é o fio que entrelaça cada evento, cada símbolo, cada instrução divina. Neste estudo, mergulharemos capítulo por capítulo nessa impressionante jornada, onde veremos como Deus age com poder, graça e propósito para libertar seu povo. Através de Moisés, a liderança improvável, Deus nos mostra que o fracasso humano não é o fim, mas o ponto de partida para a realização do seu plano. Cada passo do caminho, das pragas que abalaram os deuses egípcios ao sangue do cordeiro nas portas, aponta profeticamente para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Prepare-se para enxergar, em cada detalhe, a profunda conexão entre o Êxodo e o plano eterno de salvação. O mesmo Deus que libertou Israel é o Deus que hoje nos convida a sair da escravidão do pecado e andar com Ele, sob a nuvem da sua presença. Vamos, juntos, caminhar pelas páginas de Êxodo e descobrir as riquezas espirituais que ainda hoje transformam vidas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Vamos ao conteúdo. Dados gerais. Êxodo é o registro do nascimento de Israel como nação. O título em grego significa saída, partida. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas 9 verso 31. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2 verso 15. Nessas duas passagens a palavra Êxodos foi usada em referência à morte física. Estas passagens abrangem o tema da redenção presente em Êxodo, pois a redenção é alcançada apenas através da morte. Se tomarmos a data mais antiga para o Êxodo, 1445 a.C., podemos concluir que o livro foi escrito durante os 40 anos do deserto, entre de 1445 a 1405 a.C. É bem possível que Moisés tenha mantido um registro da obra de Deus e, depois a tenha editado nas campinas de Moabe, pouco antes de sua morte. Êxodo cobre o período que vai da chegada de Jacó ao Egito, 1875 a.C., até a construção do tabernáculo, 431 anos depois no deserto, 1445 a.C. O novo calendário de Israel se inicia com a primeira Páscoa. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Êxodo 12 verso 2. E de acordo com Êxodo 40 verso 17. O tabernáculo ficou pronto exatamente um ano depois. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Na verdade, o povo saiu do Egito, esteve por 3 meses caminhando até chegar ao Monte Sinai, ou Monte Horebe, de onde recebeu, por intermédio de Moisés, as instruções quanto à lei e à construção do tabernáculo. Êxodo não possui profecias messiânicas, mas está repleto de tipos e retratos de Cristo. Moisés. Tanto Moisés quanto Cristo são profetas, sacerdotes e reis. Moisés no sentido de exercer governo, ambos são redentores, ambos sofreram ameaças na infância, ambos renunciaram voluntariamente à riqueza e ao poder, ambos são libertadores, legisladores e mediadores. A Páscoa. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. João 1 verso 29 e 36, e 1 Coríntios 5 verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Essas passagens deixam claro que Cristo é o Cordeiro de Deus e o Cordeiro Pascal. As 7 festas. Cada uma destas festas representa algum aspecto do ministério de Cristo. O Êxodo,
Paulo relaciona o batismo com o êxodo pelo fato de o batismo simbolizar a morte para o velho e a identificação com o novo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Romanos 6 versos 2 e 3. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 1 Coríntios 10 versos 1 e 2. O maná e a água, o Novo Testamento aplica ambos à figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10 versos 3 e 4. O tabernáculo. Por meio de seus componentes, suas cores, sua mobília e sua disposição, o tabernáculo fala claramente da pessoa e obra redentora de nosso Senhor. O desenvolvimento é progressivo, partindo do sofrimento, do sangue e chegando na santidade e glória de Deus. O sumo sacerdote. Este personagem prenuncia de várias maneiras o ministério de Cristo, o grande sumo sacerdote. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9 versos 11 e 12. A palavra-chave neste livro chama-se redenção. Este é o conceito central neste livro. Israel foi redimido da escravidão no Egito e levado a um relacionamento de aliança com Deus. Da redenção de Moisés no Nilo à presença redentora de Deus no tabernáculo, o livro de Êxodo registra os maravilhosos feitos de libertação que Deus operou, demonstrando através deles o seu direito de ser o rei de Israel. Na libertação dos filhos de Israel do Egito, vemos como Deus nos libertou do pecado, da morte, de Satanás e do mundo. Esta história registrada na palavra de Deus tem o propósito de nos advertir. Pois tudo quanto, outrora, foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos 15 verso 4. Durante as peregrinações de Abraão, Isaque e Jacó na terra prometida, Deus os abençoou. Apesar disto, seu crescimento numérico foi pequeno. Após todos os anos de peregrinação, eles eram apenas 75 pessoas quando entraram no Egito. Eles haviam vivido em paz e prosperidade, mas a população era muito limitada. Entretanto, depois que eles entraram no Egito, estando sob perseguição e opressão, Deus os multiplicou grandemente. Ao saírem do Egito eram, nada menos, do que 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Os filhos de Israel estavam sob grande opressão, depois de terem sido feitos escravos no Egito, e então clamaram ao Senhor. Sem que eles soubessem, Deus estava preparando um Salvador na pessoa de Moisés. Este levita foi liberto da morte através de uma pequena arca e alcançou misericórdia da parte da filha de Faraó. À medida que crescia no palácio, Moisés aprendeu toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Aos 40 anos surgiu em Moisés o desejo de visitar seus irmãos, talvez porque tivesse consciência de que era uma pessoa separada para uma grande obra, a de libertar seu povo. Porém, fazendo isso na força de seu próprio braço, falhou e teve de fugir face aos acontecimentos. Depois disto esteve por 40 outros anos cuidando de ovelhas no deserto. Ali desaprendeu tudo o que havia aprendido no Egito e foi ensinado diretamente por Deus. Quando chegou aos 80 anos, ele pensou que havia chegado ao fim de sua vida, pois no Salmo 90 ele afirma que o período de vida de uma pessoa é de 70, ou no máximo 80 anos, se for forte. Moisés havia abandonado toda a esperança de ser usado por Deus e de libertar o povo. O fim de Moisés para ele mesmo, foi o início do cumprimento do propósito de Deus através da vida dele. Daí vemos que Deus mesmo o chama do meio de uma sarça ardente.
A analogia quanto ao amor de Deus por nós é absoluta, como tipificada através da história de Moisés. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para que ele pudesse nos libertar da escravidão, da maldição da lei e nos conceder filiação. Portanto, Moisés é um tipo de nosso Salvador celestial, Cristo Jesus. A segunda parte do livro de Êxodo narra a libertação do povo, Êxodo 6 ao 18. Por meio de 10 pragas, Deus não somente destruiu o Egito, mas também os deuses do Egito. Cada uma destas pragas estava relacionada com algum dos ídolos que os egípcios adoravam. É importante frisar que, de antemão, Deus avisa que endureceria o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir. Esta lição é importante, pois fica claro que Deus queria afirmar no coração do povo seu poder e a imutabilidade de seus propósitos. Além disto, sabedor de que o povo viria a enfrentar o deserto, era-lhes necessário, muito embora todos os sinais e prodígios que Deus faria também no deserto, que isto ficasse fortemente gravado em suas mentes. Veja a mensagem subliminar relacionada à incredulidade intrínseca do ser humano, pelo menos em potencial. Através do anjo destruidor, Deus mataria todo o primogênito dentre os filhos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais. O sinal do sangue do cordeiro passado nas vergas e ombreiras das portas aponta para a plena suficiência do sangue de Cristo derramado no Calvário a nosso favor, pois o sangue foi o atestado de que Deus, que é justo, tratou com o pecado na pessoa de seu Filho aplacando sua ira. Quanto a ele é um atestado de sua santidade. Quanto a nós é um atestado da única forma de sermos justificados e, consequentemente, livres da condenação. Somente porque a justiça foi plenamente satisfeita é que Deus pode exercer misericórdia libertando o povo. Em Deus, a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. O sangue é, em última instância, para ser visto por Deus mesmo, e não por nós. Por isso ser passado pelo lado de fora da porta. Páscoa significa no original passar por alto. Veja que não fomos libertados por meio de ouro ou de prata, ou seja coisas corruptíveis. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 1 Pedro 1 versos 17 e 18. As vergas e ombreiras das portas tipificam nossos corações. O Egito tipifica o mundo que, segundo a palavra de Deus, nada mais é senão este sistema em completa oposição ao governo e à palavra de Deus. A obediência dos hebreus à palavra de Deus os livrou da morte dos primogênitos. A obediência sempre conduz à vida e à liberdade. O propósito da vida é servir a Deus e adorá-lo. Como podemos fazer isto se não somos livres? Ninguém pode servir a Deus estando em escravidão. Deus precisa de pessoas livres, e somente quando somos libertos é que podemos servi-lo. Depois que os filhos de Israel celebraram a Páscoa e foram livrados da morte, eles imediatamente começaram sua jornada para fora do Egito. Interessante notar que Deus não os deixou ir pelo caminho da terra dos filisteus, embora mais perto. Fazendo-os rodear pelo caminho do deserto pelo mar, Deus os preservava, posto que os conhecia muito bem, temia que retrocedessem. Deus os levou através do Mar Vermelho de modo que eles não pudessem voltar. Antes de atravessarem o mar a pé enxuto e vendo-se compelidos por Faraó às costas e o mar à sua frente, o que fizeram? Murmuraram, é claro. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Êxodo 14 verso 11. Com poder e grande glória, Deus abriu o mar, figura do batismo, e eles passaram. Somente então entoaram o cântico da vitória. Uma fé que só entoa o cântico do outro lado do mar, ainda carece de fundamento. Qual? Fundamento relacional. Outro importante ponto é que é verdade que as águas do batismo não purificam nossos pecados, mas marcam uma separação do mundo.
Sem dúvida é um marco importante, além de ser uma declaração a todo o mundo espiritual, aos homens e feita diante de Deus de que agora pertencemos a outro, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é o batismo? Pertencíamos a Faraó, a Satanás, ao império das trevas. Entretanto agora, através do batismo, não mais pertencemos a este reino e estamos fora dele. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ao lembrar do dia em que fomos batizados, devemos nos fortalecer, pela consciência de seu significado, quanto ao fundamento de nossa separação. Somos de Cristo. Daí entendermos a realidade espiritual do que é a Igreja e do que é ser incluído nele. Somos agora integrantes do corpo de Cristo. Nossa inclusão se deu pela fé na obra de Cristo a nosso favor na cruz do Calvário. O batismo, ainda que não seja o despojamento da imundícia da carne, certamente é a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio de Jesus Cristo. Depois deste episódio, os filhos de Israel viriam a vivenciar experiências que retratam bem o que, como disse Jesus, é a natureza humana. Para as águas amargas de Mara e a murmuração correspondente, Deus lançou nelas uma árvore, figura da cruz, e elas se tornaram doces. Elim foi o oásis, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, que se seguiu a este episódio. Depois da cruz sempre a plenitude. Na cruz, sempre depois da morte vem a ressurreição. Chegando ao deserto de Sim murmuraram agora por carne. Resposta de Deus, o maná, com toda a sua significação e simbologia. 2 pontos importantes. Neste caminho de infância espiritual, Deus concedia a eles seus pedidos, muito embora todas murmurações, apesar do que o Senhor já havia feito por eles. Isto ratifica a forma pela qual Deus os libertara, isto é muito óbvio. Eles não discerniam, ao contrário de Moisés, que as suas murmurações não eram contra o Moisés e sim contra o próprio Senhor. Após dar o maná, interessante notar que há o registro de que uns colheram mais, outros menos, mas nada faltou, princípio de 2 Coríntios 8. No entanto, ainda assim havia desobediência quanto ao colher do maná. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Êxodo 16 verso 20. Incredulidade e desobediência sempre andam juntas e Hebreus é claro quanto a isto. Acampando em Refidim murmuraram novamente por água. Deus, por intermédio de Moisés, feriu a rocha e dela saiu água. Massa e Meribá foi o nome dado àquele lugar. Por quê? Porque lá contenderam os filhos de Israel e lá tentaram o Senhor dizendo, apesar de todo o histórico de feitos gloriosos. Afinal, está Senhor no nosso meio, ou não? Sabe o que acontece depois? Aparece Amaleque, figura da carne, e peleja contra Israel. É sempre assim. Depois da incredulidade, vem Amaleque. Neste ponto aparece sabe quem? Josué. Saiu a pelejar contra Amaleque. Enquanto isto Moisés ajudado por Hur e Arão, mantiveram as mãos de Moisés continuamente levantadas, símbolo de dependência de Deus, e, por meio desta atitude intercessória a luta contra Amaleque foi vencida. Quem se incumbiu de desbaratá-los? Josué, e a fio de espada. Aqui é mencionado o primeiro altar edificado por Moisés. O altar se chamou, O Senhor é minha bandeira. Por quê? Porque o registro bíblico diz que assim foi, pois Deus mesmo disse, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E assim o é até hoje. Depois no episódio da chegada do sogro de Moisés vemos um importante princípio de administração das coisas de Deus. Moisés atende ao conselho de seu sogro de colocar homens qualificados para ajudarem-no na tarefa de tratar as coisas no meio do povo. São então constituídos chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10 que se incumbiriam de julgar as questões menores e somente as mais difíceis seriam então trazidas a Moisés. A qualificação destes era que fossem homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que repudiassem a avareza.
Timóteo e Tito, no âmbito do Novo Testamento, especificam melhor a qualificação dos diáconos e presbíteros. Moisés era a prova viva do tratamento a que deveria se submeter um homem para cuidar das coisas do Senhor. Em Êxodo 19 ao 40, temos a última parte do livro cujo assunto é revelação. Chegando ao deserto do Sinai, 3 meses depois da saída do Egito, acamparam-se ali ao pé do monte, Sinai ou Horebe. Lá Deus começou a anunciar o seu propósito. Deus revelou sua mente para seu povo e para auxiliar a compreensão desta revelação de seu propósito, deu-lhes 2 coisas, a lei, Êxodo 20 ao 24, e o tabernáculo, Êxodo 25 ao 40. O que é a lei? A lei foi adicionada por causa de nossas transgressões, de modo que percebêssemos nossos pecados e não tivéssemos outra alternativa senão Cristo. Mas os filhos de Israel não perceberam isto. Eles achavam que poderiam cumpri-la. Por 3 vezes, após terem-na recebido, disseram: tudo o que o Senhor falou faremos. Isto revela que eles não conheciam a si mesmos. Eram presunçosos, pois achavam que poderiam guardar as leis de Deus. Aqui um ponto interessante: se a lei não os justificaria, então por que Deus a concedeu? Para que ficasse patenteado a eles, e a nós, sua pecaminosidade intrínseca. Veja o estado do homem alienado de Deus, egocentrado, inconsciente de si mesmo, nécio e presunçoso. Deus deu ao povo de Israel sua lei para revelar sua santidade. O tabernáculo, no entanto, significaria sua presença no meio deles. Claro que o tabernáculo traz consigo verdades eternas quanto à pessoa e obra de nosso Senhor. Portanto, precisamos conhecer bem o tabernáculo. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.